Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Sua consulta com hora marcada. Mais uma vez eu peço licença, mas te aviso que o motivo é nobre. Afinal de contas, nós iremos debruçar em cima de algum assunto para aprender e entender mais. Algum assunto que seja importante para nós e para a saúde de quem a gente ama. E hoje, pessoal, nós iremos embarcar em duas grandes campanhas que fazem parte aí deste mês de julho. Portanto, estaremos divididos por blocos, naquele nosso esquema. No primeiro bloco, a gente vai falar a respeito do Julho Verde, que chama a atenção e fala sobre a importância da conscientização com relação aos cânceres de cabeça e pescoço. E no segundo bloco, a gente vai falar sobre o Julho Amarelo, com relação à prevenção das hepatites virais. Portanto, pessoal, a gente vai debruçar a respeito desses assuntos. Vamos entender um pouco mais a respeito do que eles são, das causas, dos sinais de alerta e, claro, sobre as formas de tratamento e também de prevenção. Lembrou de alguém a quem esses nossos temas são importantes e interessantes? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Então você já sabe o caminho, corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão, pois queremos chegar até essa pessoa que passou agora pela sua cabeça, que precisa receber informações a respeito destes temas. Combinado? Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta. Ela foi marcada com todo carinho para você. Portanto, encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E lembrando, caso você não queira se expor, basta você sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado. Combinado? E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram. Aproveitando, caso você ainda não nos siga, o endereço @consulta ao Dr. Hit TV. Vamos conferir então a primeira enquete, a enquete deste primeiro bloco. Qual é a maior importância de uma campanha como o Julho Verde? Conscientizar a população sobre os sinais e sintomas, estimular o diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura, ou promover hábitos de vida mais saudáveis e também para falar a respeito da importância da nossa prevenção. Clica lá na alternativa, qual é a importância, qual que é a mais importante na sua opinião, ok? Então vamos conhecer agora a respeito do nosso convidado de hoje, do doutor, vamos lá, doutor Marcelo Menezes, cirurgião de cabeça e pescoço, ele atua na área há 30 anos. Escolheu a especialidade pelos grandes desafios cirúrgicos e também pela chance de reabilitar pacientes com câncer. Coordena equipes, atua na formação de novos especialistas e se mantém na vanguarda da área, sempre incorporando novas tecnologias e também conhecimento à prática diária. Doutor Marcelo Menezes, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é muito bom estar aqui com você, Dani, e pronto para responder e prestar as informações que você achar mais necessário. Então vamos lá, doutor, vamos começar pelo básico do básico do básico. Quais são os cânceres que a gente chama a atenção aqui quando a gente pensa em cabeça e pescoço? Que tipos de câncer que a gente está se referindo? Tá. Em cabeça e pescoço, o clássico, a gente começa pelos cânceres do trato aerodigestivo alto, né? São os cânceres da boca, das fossas nasais, da laringe, das pregas vocais, mas a gente não pode deixar de passar pelo câncer da tireoide e das glândulas salivares, que também fazem parte da área de abrangência da especialidade. Existe um levantamento que foi feito pelo INCA, doutor, entre o ano 2000 e 2017, que fala que 80% dos cânceres que acometem essa região aí de cabeça e pescoço, eles são detectados nas fases mais avançadas, nos estágios 3 e 4. Eu queria que você trouxesse um pouco para a gente o entendimento sobre esse recorte do INCA. Isso, esse levantamento ele traz os tumores basicamente do trato aerodigestivo alto, boca e laringe, cavidade oral e laringe. Esses tumores, eles não são silenciosos, mas eles acabam tendo sintomas negligenciados e o diagnóstico acaba sendo feito tardiamente, às vezes por negligência do paciente, às vezes por negligência do médico, do cuidador que atende o paciente num primeiro momento e às vezes por deficiência do nosso próprio sistema, o paciente demora para chegar no especialista, né? São tumores que geralmente começam com uma ferida, começam com uma dor, começam com uma alteração de voz, ou seja, deveriam ser diagnosticados de uma forma relativamente precoce, mas que acabam demorando. É uma realidade triste, porque a demora, obviamente, leva a um pior prognóstico, a menos chance de cura.
E essa demora, doutor, se acredita que acontece porque são sintomas facilmente confundidos com outras comorbidades muito mais simples ou por negligência do próprio paciente, por receio de chegar a um diagnóstico como esse? Nunca é um fator só, mas sim, eu acho que ela confunde bastante com outras coisas, né? Eu acho que uma ferida na boca, ela facilmente é confundida com uma afta, uma coisa que a pessoa acredita que vai passar. Mas se vai passar, não pode demorar, né? Se vai passar, tem que passar. Tem que passar em quê? 2 semanas, 3 no máximo. Mais do que isto, já precisa de atendimento médico. Mesma coisa para rouquidão, mesma coisa para uma dor de garganta. Eu acho que se a gente consegue trazer esse paciente mais precocemente para o sistema de saúde, ele vai ter o diagnóstico antes e vai ter uma cura muito mais provável. Perfeito. Queria agora olhar um pouquinho para cada um desses cânceres que você comentou aqui logo no início da nossa entrevista. Vamos falar sobre o câncer de laringe, por exemplo. Laringe e faringe. Quais são os grandes desafios e as formas de identificar um câncer como esse? Então, o câncer de laringe, ele é bastante associado ao tabaco, em primeiro lugar, e ele quase sempre se inicia por algum grau de alteração na voz. Geralmente é uma rouquidão que se torna persistente, uma voz que se torna áspera e menos potente. Quando diagnosticada nessa fase inicial, o índice de cura é muito grande. E a alteração de voz dá muito no comecinho, né? Qualquer alteração de 1, 2 milímetros na prega vocal é suficiente para tornar a voz bem áspera. Tá? Então, seria fácil se nas primeiras semanas já procurasse auxílio médico. Faringe hoje tem uma certa diferença, né? Porque a faringe vindo desde lá da rinofaringe, orofaringe e junto da laringe, tem algumas diferenças de incidência. O mais importante para se chamar a atenção hoje na orofaringe é não só mais aquela associação que se fazia antigamente com álcool e tabaco, mas também com infecção viral, porque o câncer de faringe hoje é extremamente relacionado à infecção pelo HPV humano, o mesmo que causa câncer de colo de útero, câncer de canal anal, também é causador do câncer de orofaringe. E isso está mudando a faixa etária, né? Antigamente, quem tinha câncer de garganta? O paciente na 6ª, 7ª década de vida, a partir dos 60 anos. Com esse novo perfil de incidência, esse novo fator etiológico, já não tão novo, né? Vem lá do final do século passado, mas já estamos tendo câncer em faixas muito mais precoces, a partir dos 30, 40 anos de vida e mais independentemente de sexo, que era um tumor muito prevalente em homens, agora está tanto em homens quanto em mulheres. Eu ia até perguntar com relação a isso, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa no câncer de laringe, a gente traz como fatores de risco, por exemplo, a alimentação? Muito pouco. Muito Acho pouco. que a gente pode considerar fator de risco mesmo são agressões externas, né? Tá tudo muito mais relacionado ao cigarro e ao álcool. E o álcool como um fator alterador da alimentação, né? O álcool traz muita hipovitaminose, diminui muito a proteção celular na associação com o tabaco, né? O álcool diretamente não causa o câncer, mas ele facilita muito o surgimento do mesmo. E o câncer de glândulas salivares? O câncer de glândula salivar, ele tem pouco fator etiológico envolvido, né? Ele é um câncer muito mais que a gente possa chamar de esporádico, aquele que surge sem grande motivo. E ele aparece como o quê? Ele aparece geralmente como um caroço na própria glândula. Nós temos 3 pares de glândulas salivares, né, maiores. As parótidas, que é lá onde dá a cachumba na infância, as submandibulares, que fica logo aqui embaixo da mandíbula, e as sublinguais, onde o tumor é bastante raro. O mais comum dos tumores é na parótida, tá? E como ele se manifesta? É um caroço, um nódulo, geralmente perto da orelha, geralmente sem sintoma nenhum, é só um carocinho que está crescendo, mais nada. A maior parte das vezes ele não dói, a maior parte das vezes não tem nenhuma alteração na saliva, não tem nenhum problema associado. É só um nódulo mesmo. E isso, inclusive, pode levar a esse diagnóstico mais tardio? Pode levar ao diagnóstico mais tardio, mas em glândula salivar isso não é um grande problema, né? Eu acho que esse problema é maior nos tumores da cavidade oral, da laringe mesmo. Em glândula salivar, a grande maioria dos tumores são diagnosticados em estadio clínico
2, no máximo 3, raramente 4. São as exceções que vão ser diagnosticadas num estágio mais tardio. Então, o índice de cura é muito melhor. Acho que os tumores de glândula salivar, a grande maioria a gente consegue curar, o que é muito bom. O grande problema do tumor de glândula salivar é a cirurgia, o tratamento em si, o que está em risco, né? Porque o que está em risco no tumor de glândula salivar são os nervos que mexem a face, que fazem toda a mímica facial. Então, se o tumor avança um pouco, a gente corre o risco de ter paralisia, corre o risco da cirurgia causar paralisia, ou às vezes o próprio tumor causar essa paralisia. Então, quanto antes, melhor, a cirurgia se torna mais tranquila. E essa questão da necessidade de reabilitação é um fator primordial quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço. É uma fase bastante desafiadora que a gente vai entrar um pouco mais para frente, não é, doutor? Ah, com certeza, né? Todos eles, né? Mesmo já falamos de glândula salivar, que tem o problema das alterações de mobilidade facial, que dão uma alteração funcional e estética, por que não? Porque é muito importante. Nos cânceres de tireoide, que teoricamente é muito mais simples, mas há uma chance de rouquidão e de necessidade de trabalho do fonoaudiólogo para que você recupere a voz, a normalidade. E agora, os do trato aerodigestório, esses têm uma quantidade enorme de disfunções associadas, né? Por menor que seja a ressecção de língua, vai te gerar uma dificuldade para mastigar, para movimentar o alimento na boca, alguma alteração na sua voz. E conforme esse tumor aumenta ou vai indo para o lado da laringe e tudo mais, você vai ter alterações funcionais sempre muito importantes. Perfeito. Isso é muito bacana da gente olhar aqui no nosso bate-papo, porque essa é uma fase bastante desafiadora dos pacientes. E daqui a pouco a gente vai adentrar um pouco mais essa questão. Pessoal, queria falar agora a respeito do câncer de tireoide. Ele tem crescido na população também, doutor? Então, é uma dúvida que permeia a todos, né? O diagnóstico cresceu muito, né? Agora, a mortalidade, a consequência do câncer de tireoide não tem se alterado muito em relação às décadas passadas. Então, hoje a gente tem muito diagnóstico de câncer entre os 20 e os 40 anos, sem que isso tenha afetado a sobrevivência final dos pacientes. Por quê? Porque a grande maioria é curada, né? O câncer de tireoide, ele tem uma agressividade, na maior parte das vezes, baixa. E quando é feito o diagnóstico, como tem sido feito hoje, numa fase muito precoce, fazendo um contraste muito grande com aqueles tumores de faringe e laringe, o câncer de tireoide hoje, pela disponibilidade do ultrassom, ele tem sido feito o diagnóstico muito precocemente, certo? Então, o tratamento tem sido acompanhado de muito sucesso e um índice de cura muito grande. O desafio atual do câncer de tireoide é conseguir identificar quais são os tumores que realmente vão evoluir mal. Porque você está diagnosticando tudo relativamente precocemente. Então, a ideia principal hoje é saber desses que eu estou diagnosticando precocemente, em quais eu posso fazer um tratamento muito menor, mas às vezes até só acompanhar esse paciente. Existem hoje alguns tumores que você não precisa sequer operar, nem fazer químio, nem fazer rádio, nada, dá só para ser acompanhado. E quais o que eu tenho que intervir o mais rápido possível para resolver, porque este vai evoluir mal. Eu acho que hoje esse é o desafio do câncer de tireoide. Quem é quem? Aquele que vai mal e aquele que vai bem. Isso com certeza pode ser determinante se você descobre o quanto antes, né, essas chances. Quais são os fatores de risco associados? Para causar o câncer de tireoide, o único fator que realmente é bem estabelecido é a exposição à radiação, né? Quem é exposto à radiação? Quem trabalha com raio-x, quem trabalha em centro cirúrgico, quem trabalha perto de um arco cirúrgico e moradores próximos a polos petroquímicos, né? Que também tem uma radiação do solo um pouco aumentada, tem alguns estudos que mostram uma incidência um pouco maior de câncer de tireoide. Fora isso, tem muita especulação, mas nenhum fator etiológico muito bem determinado, né? A iodação exagerada do sal entra como um fator possível, mas não demonstrado. E no mais, ele acaba se comportando como aquele esporádico. Existe história familiar, tá? Existe a história familiar do mais comum, que é o carcinoma papilífero. Então, existem famílias em que há uma prevalência maior, apesar de não estar definido qual o fator genético direto que leva a isto. Mas, geralmente, esses eles têm
uma cura tranquila, você consegue identificar com facilidade e tratar precocemente. Existe um tipo específico de câncer de tireoide, que é o carcinoma medular, que esse sim pode ter uma base genética bem estabelecida, onde você acaba tendo que investigar a família toda para identificar precocemente os tumores e tratá-los antes até que eles se manifestem, levando até, eventualmente, a cirurgia em criancinhas, quando apresentam a mutação do fator relacionado a esse tipo de tumor. Então, isso é bastante interessante, que é um câncer bastante peculiar, com uma base genética muito grande, o carcinoma medular. Inclusive, há uma certa contraindicação para o uso de semaglutida nesses pacientes. Então, é interessante se tomar cuidado isso com isso. Isso consta, inclusive, em bula. Consta, inclusive, mas muitas pessoas ignoram. Exatamente. E eu queria, inclusive, então, já que você trouxe esse assunto para o nosso bate-papo, traz para a gente esse alerta, assim, qual é a relação do uso da semaglutida em pacientes como esses? A inibição que é feita pela semaglutida, ela também tem alguma relação com o gene RET, que é o gene que causa o carcinoma medular. Então, às vezes, você pode estar associando uma inibição daquele gene e levando a mutação do mesmo e levar ao carcinoma medular. Lógico, isso não vai causar carcinoma medular na população sem risco. O problema está nas famílias que tem um carcinoma medular associado e no paciente que tem o carcinoma medular presente. Então, é uma restrição relativamente pequena em termos de número populacional, mas que precisa ficar sempre o alerta de não tomar sem nenhum cuidado esse tipo de medicação que parece inócuo. Exatamente, pessoal. Já fica aí, a gente aproveita para embarcar nesse alerta para trazer para você que está nos assistindo. Com relação aos exames que são necessários para a identificação do câncer de tireoide, que pode ser feito esse anualmente, certo? O ultrassom é o principal exame para a tireoide do ponto de vista de diagnóstico de câncer, de doenças nodulares, E hoje em dia o ultrassom ele está relativamente disponível em todos os níveis da saúde no Brasil, Desde a saúde pública até privada. Então é um exame relativamente fácil, acessível, relativamente barato. E isso tem permitido o diagnóstico precoce dos cânceres de tireoide, Então, logo no início, você já vê o nódulo, pode começar a acompanhar esse nódulo antes que haja indicação de punção, de um estudo mais aprimorado do mesmo. Se tiver alteração desse nódulo no transcorrer do tempo, se ele apresentar características que indiquem um estudo mais aprimorado, o segundo exame seria a punção e estudo citológico do nódulo. E quando a gente fala sobre os exames de sangue clássicos que a gente faz anualmente, por exemplo, eles servem para identificar algum tipo de anomalia? Os exames de sangue para a tireoide, principalmente, seriam relacionados somente à função da glândula. Geralmente você faz o TSH, que é a dosagem do hormônio tiroestimulante produzido na hipófise, que vai estar alto ou baixo dependendo da função da tireoide. Então, existem as doenças tiroidianas que cursam com trabalho excessivo da glândula, onde o TSH vai estar baixo, ou quando ela trabalha menos, que é a doença mais comum presente na tireoide, que é o hipotireoidismo, e aí você vai ter esse hormônio alto no sangue. Mas aí seria o rastreio mais de doença funcional da glândula e não... Eles não podem nem trazer uma indicação. Isso, mas de alteração funcional, não de tumores, Os nódulos tireoidianos geralmente não estão associados diretamente com alteração de função da glândula. Os exames de sangue não trariam aí nenhum benefício no diagnóstico. E aí, de quanto em quanto tempo esse ultrassom deve ser feito? Aí nós vamos entrar numa briga relativamente grande, Porque hoje o que se considera é que está sendo feito diagnósticos muito mais frequentes do que o necessário. Então, a gente faz ultrassom demais. Quer dizer, fazer o ultrassom só por rastreio anualmente é um pouco de exagero. Mas é o que tem sido feito. Isso tem sido bom? Tem sido bom, que a gente tem diagnosticado muito câncer na fase mais inicial possível, Mas eu acredito que suficiente, eu acho que a partir dos 30 anos, um ultrassom uma vez a cada 2, 3 anos está mais do que suficiente. Acho que essa coisa de fazer todos os anos é um pouco de exagero.
e a gente vai ser quase sempre, eles vão ser iguais, né? É muito difícil que um nódulo tiroidiano cresça repentinamente, surja repentinamente em um espaço muito curto de tempo. Perfeito. E vamos falar então um pouquinho sobre o câncer de cavidade oral. Sim. O câncer de cavidade oral no Brasil, ele é muito prevalente. Ele é o quinto mais frequente entre os homens, né? Então, assim, se a gente soma ele com o câncer de laringe, com o resto dos cânceres da cabeça e pescoço, a gente vai para terceiro lugar em frequência. E o câncer de cavidade oral, ele costuma acometer uma população geralmente mais pobre. Há um certo fator social associado à incidência do mesmo, tem relacionado ao tabaco principalmente e agora ao HPV lá na orofaringe, que faz parte da cavidade oral também, tá? E é o tumor que a gente tem o maior problema, que é o tumor que a gente diagnostica muito tardiamente. Parece difícil até de acreditar, porque está na boca, parece tão fácil, né? Está ali, fácil de ver. Abriu a boca na frente do espelho, a maior parte dos cânceres da cavidade oral são visíveis, né? Mas as pessoas não veem e esse diagnóstico atrasa muito, né? E é bem impactante, né? Porque um câncer de cavidade oral diagnosticado até 2 centímetros, a sua chance de cura vai estar batendo em 90%. Se ele tiver uma metástase no pescoço, isso já vai cair lá para baixo de 50%. Então, assim, há uma pressa. É diferente daquilo que a gente estava falando antes de tireoide e glândula salivar, onde você pode fazer o diagnóstico, pode demorar um pouco, dá para seguir em frente e o tratamento vir ainda adequado. Câncer de cavidade oral, não. Diagnosticou, tem que correr, literalmente correr. Corre o médico para fazer o diagnóstico, para fazer o tratamento, nem que tenha que brigar com o convênio, porque tem que ser rápido. Cada semana conta, cada semana pode ser impactante na qualidade de vida, na reabilitação, porque quanto eu vou tirar de língua muda. Quer dizer, eu tirar 1,5 cm, 2 de língua é uma coisa, eu tirar meia língua é uma tragédia. Se eu tirar a língua inteira, é uma tragédia ao extremo, né? Para a qualidade de vida desse paciente. Então, aí é correria mesmo, tem que correr atrás do tratamento. O quão rápido esse tipo de câncer avança? Bastante, tá? Muda às vezes de semana para semana, mas não vamos ser tão alarmistas, mas de mês a mês. Eu acho que se a gente fica dentro daquele prazo legal de 60 dias para o tratamento, eu acho que a gente está ok, certo? Diagnosticou, achou, fez a biópsia, programou o tratamento, dentro de 60 dias tratou, estamos ok. Mais que isso, com certeza nós estamos perdendo a grande chance de curar esse paciente. E por onde caminha esse tratamento, doutora? Você estava comentando a respeito da necessidade cirúrgica, existe quimioterapia, radioterapia, por onde caminha esse processo? Isso. Em boca, agora nós vamos ter que dividir um pouquinho cavidade oral, né? Cavidade oral pro INCA, pro Instituto Nacional do Câncer, ele vai até a amígdala lá atrás, né? Em boca, o tratamento é principalmente cirúrgico. Então, todo tumor inicial, localmente, dentro da boca, e com metástases no pescoço, linfonodos, gânglios, ínguas, caroços no pescoço associados a esse tumor, eles devem ser tratados primeiro através de cirurgia, e boa parte das vezes vai precisar associar radioterapia e em algumas vezes associar quimioterapia. Indo lá para trás, nos tumores de amígdala, isso muda um pouquinho. Os tumores muito iniciais vão merecer o tratamento cirúrgico e dali para diante você vai começar com químio e radioterapia juntas ou às vezes químio antes, radioterapia depois. Varia muito de caso a caso, varia do fator etiológico, né? O relacionado ao HPV tem uma resposta muito melhor ao tratamento não cirúrgico, tá? Mas os tumores de boca mesmo, língua, assoalho de boca, gengiva, esses geralmente começam pelo tratamento cirúrgico, que é o mais eficiente de todos. Perfeito. Temos perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Vamos lá, pergunta da Juliana Ribeiro, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fiz uma cirurgia por causa de um tumor na região do maxilar e agora tenho dificuldade de falar e comer. Existem terapias para ajudar nessa reabilitação? Olha que pergunta bacana da Juliana. Eu acredito que, pela descrição do tumor que ela faz, nós estamos falando de um tumor de maxila, onde a gente perde na cirurgia o céu da boca.
certo? Então você perde boa parte da dentição de um lado da boca e o palato duro, o céu da boca mesmo. Isso leva a uma comunicação oronasal, quer dizer, você comunica a cavidade oral, a boca com a fossa nasal. Isso dificulta a mastigação, dificulta a fala, trazendo aquela voz anasalada. Existe reabilitação para isso? Sim, existe reabilitação através de próteses. Existem alguns centros que produzem próteses que são magníficos para substituição do palato e dos dentes. E existem alguns tratamentos cirúrgicos para ocluir essa comunicação também e para trazer alguma melhora de qualidade de vida. Voz e mastigação, que é o principal problema dessa cirurgia de maxila. E olha só, pessoal, o Dr. Marcelo Menezes, ele é chefe do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Santa Casa, aqui de São Paulo, e também coordenador da especialidade no município de Santo André. E aí eu queria que você falasse para a gente sobre os desafios com relação ao acesso e à estrutura dessas instituições em atender a nossa população e como isso tem mudado ao longo do tempo. Então, o grande problema do serviço público é o paciente chegar até você, né? Hoje, no estado de São Paulo, tudo funciona via CROSS, que é um centro de encaminhamento que centraliza os doentes e os distribui para os centros de tratamento especializado, né? Para os cânceres de cabeça e pescoço que chegam para a gente via CROSS, eles chegam geralmente muito avançados. E esse muito avançados, ele se dá ou porque lá no comecinho já estava avançado quando chegou no sistema de saúde, mas não raramente ele se dá porque o paciente demorou no sistema de saúde até chegar na gente. Tá? A gente disponibiliza as vagas para cada tumor, para cada CID, dentro da nossa capacidade de tratamento, mas mesmo assim há uma demora, certo? Há uma demora para chegar e infelizmente eu tenho fila. Não tem como eu falar que eu consigo cumprir, que o paciente chega e eu não tenho culpa na demora. Não sei se eu posso ser considerado culpado, mas entre o paciente chegar e eu conseguir fazer a cirurgia, sempre leva várias semanas, porque eu não tenho a condição de disponibilidade de sala cirúrgica, de tempo em sala cirúrgica, para tratar todo mundo rapidamente. Isso acho que é uma realidade de todos os lugares. Era a realidade no tempo no Hospital Heliópolis, do qual já fui assistente, já é a realidade em Santo André. Um pouco menos de Santo André, acaba sendo um pouco mais ágil por causa do tamanho da cidade e eu acho que a gente consegue ser um pouquinho mais rápido, mas na Santa Casa isso é bem difícil. É como o paciente chega e ainda o tempo que a gente leva para conseguir colocar ele em centro cirúrgico. E qual é o caminho ou quais são as dicas que você poderia dar aí desse outro lado para a população que precisa desse tipo de atendimento, desse tipo de serviço? Existe alguma forma, algumas orientações básicas que você possa dar? Eu acho que a grande orientação é não negligenciar sintoma, né? Eu acho que se uma dor te incomoda por algum tempo, essa dor tem que ser vista. Não dá para deixar para lá. Né? Não tem, tá doendo, mas dói assim mesmo. Tô rouco porque fiquei rouco, tá ok. Tô rouco porque eu fumo. Não existe isso. Tem uma causa, certo? Tem um efeito do tabaco, tem um efeito do vírus. Alguma coisa alterou para aquilo mudar. Se você tá rouco porque fuma, pode ser que você só tenha um inchaço de prega vocal porque você fuma. Mas tem que ser visto esse inchaço, tem que saber que ele é só um inchaço e não achar que é um inchaço. Então tem que fazer o exame e olhar, então tem que ir no especialista. Mesma coisa, a afta, mesma coisa a dor de garganta. Pode ser que seja uma lesão branca da boca que não sara e que é benigna? Pode. Mas pode ser um câncer? Pode também. Então eu preciso saber qual das duas coisas é. E o único jeito de saber é ir no médico, né? Homem tem esse problema, né? Ele não vai. Né? Exatamente. Então isso atrapalha muito, né? Enquanto a gente está falando em cânceres de mulher, a gente falou do câncer de tireoide, que é muito, muito mais frequente em mulher, que está diagnosticando e tratando tudo no comecinho, porque elas fazem ultrassom uma vez por ano, homem não faz isso, né? E ele negligencia a dor com muito mais frequência, né? Ele deixa um pouco para lá aquilo que está incomodando. E esse deixar para lá é que é o grande perigo nesses tumores. Queria aproveitar um pouco para trazer um alerta com relação ao tabaco, ao hábito de fumar.
porque está diretamente ligado a todos esses casos que a gente estava comentando aqui sobre os cânceres de cabeça e pescoço. Eu queria trazer aqui esse alerta, porque tem muitas pessoas ainda que possuem esse hábito de fumar e o quanto antes parar, isso pode interferir numa melhora da qualidade de vida e numa prevenção, inclusive, não é, doutor? Sem dúvida, e nós vivemos no nosso país, principalmente, um fenômeno novo, né? Que as nossas campanhas anti-tabaco do final do século passado foram muito eficientes, né? O tabagismo caiu, despencou de uma forma muito significativa na década de 90, começo dos anos 2000. O problema é que agora estão voltando a fumar, né? Tem voltado? Os jovens têm voltado a fumar, então você está tendo mais consumo de tabaco, né? Tabaco não industrializado, né? O pessoal tem feito o seu cigarrinho achando que é mais saudável. Acreditando que é mais saudável. E mais o vape, que os cigarros eletrônicos, que são outro problema de saúde pública que está se colocando, né? Que também está associado ao aumento da incidência de cânceres. Ainda não está demonstrado em cabeça e pescoço, mas já está demonstrado em pulmão, em outros sítios, que esses cigarros eletrônicos aumentam a incidência de câncer e estão trazendo de volta uma população e um problema que a gente achou que tinha diminuído e, pelo jeito, nós vamos colher o fruto ruim daqui a 1 ou 2 décadas, essa volta ao tabagismo. E quando a gente fala sobre um vício, é importante sempre permanecer em alerta. Afinal de contas, nada está vencido por completo, não é, doutor? Exato. Cigarro é vício, não tem jeito. E vamos, pessoal, então agora conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Então, qual é a maior importância de uma campanha como essa nesse Julho Verde? Estimular o diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura ganhou aí em 45% dos votos, 30% logo na sequência, conscientizar a população sobre os sinais e sintomas e 25% promover hábitos de vida mais saudáveis que vão aí atuar na prevenção. O que você acha sobre o resultado aqui da nossa enquete, doutor? Eu acho magnífico. Acho que a gente conseguiu trazer a importância do diagnóstico precoce e ainda mostrar que a conscientização é que vai levar ao diagnóstico precoce. Ou seja, somando os dois ali vai dar mais de 70% das pessoas que entenderam que sabendo, conhecendo o tumor, sabendo que ele existe, sabendo do risco e que buscando o atendimento, você vai conseguir o diagnóstico precoce e vai conseguir a cura. Eu acho que essa é a mais importante das informações que a gente podia dar. Busque seu diagnóstico. Portanto, para encerrar aqui o nosso bate-papo, é muito importante que a população não negligencie, porque isso vai determinar as chances de cura, não é, doutor? Exatamente. Quanto antes... O que tem se você for no médico e não for nada? O que tem se ele disser que é só uma afta? Qual o problema se for só um edema causado pelo cigarro, você vai tomar bronca porque está fumando? Não tem importância, mas pelo menos você tem certeza que não é tumor. E vai, inclusive, ter a chance de mudar. Exato. Gostaria demais, doutor, de agradecer sua presença, sua participação aqui com a gente, compartilhando, claro, todo o seu conhecimento. Foi muito bacana e muito importante nesse Julho Verde tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Uma oportunidade sempre muito boa para a gente passar essas informações para os nossos pacientes. E para você que gostou e quer conhecer mais a respeito do trabalho do Dr. Marcelo Menezes, que é chefe do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Santa Casa aqui de São Paulo e coordenador da especialidade no município de Santo André, deixamos à sua disposição o Instagram dr.menezes e também o Instagram do consultório da Clínica Vertus. Vertus.clínica, dessa forma como aparece aqui na nossa tela. E ele também deixa à sua disposição o e-mail mbmenezes.dr@gmail.com. Obrigada, viu? Espero que você tenha gostado deste nosso primeiro bloco. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos para falar a respeito do Julho Amarelo. Estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Como eu falei no primeiro bloco, caso você tenha acabado de chegar, hoje nós estamos divididos por blocos para embarcar nas grandes campanhas desse mês de julho. Então, no primeiro bloco, a gente falou a respeito do Julho Verde, que levanta a bandeira sobre a importância da conscientização com relação aos cânceres de cabeça e pescoço. E agora a gente vai embarcar no Julho Amarelo, com relação à prevenção das hepatites virais. Você sabia que milhões de
brasileiros possuem hepatites e não sabem, ou seja, ainda nem foram diagnosticados e que em alguns casos essa doença ela evolui de forma bastante silenciosa e compromete demais o nosso fígado. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. É só você compartilhar o nosso link de transmissão, pois iremos entregar informação de qualidade para essa pessoa que passou agora pela sua cabeça. Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta. Ela foi marcada para você. Traz para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no Instagram, @consultaodoutorhittv. Caso você ainda não nos siga, não deixe de nos seguir, que a gente adora fazer diversos conteúdos para trazer informação também através dessa nossa rede social. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, qual a importância desta campanha do Julho Amarelo? Porque tem muita gente que tem hepatite e nem sabe, porque a prevenção e a vacinação ainda são pouco conhecidas, porque o diagnóstico precoce pode salvar vidas ou porque ainda existe muita desinformação a respeito deste assunto. Clica lá na alternativa que você considera a mais importante de fato, que a gente vai falar, é claro, sobre o resultado dessa enquete daqui a pouquinho com o nosso convidado de hoje. Caso você ainda não acompanhe o Consulta ao Doutor, eu vou te apresentar, porque este convidado, ele praticamente passa muitas consultas aqui com a gente e a gente tem um imenso carinho por ele, o Dr. Marcelo Neubauer. Vou te apresentar um pouquinho mais sobre esse infectologista e também acupunturista. Com 30 anos de experiência dedicados à área, ele nunca imaginou seguir outro caminho, o que reforça a convicção e a sua paixão pela profissão. Seu diferencial vai muito além do tempo de atuação. A sua rotina é marcada pela combinação única entre a prática clínica e o ensino acadêmico. Dividido entre atendimentos personalizados e a sala de aula, ele contribui diretamente para a formação de novas gerações, ao mesmo tempo que se mantém atualizado e também conectado às necessidades reais do mercado. Doutor Marcelo Neubauer, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Consulta Doutor. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer vir aqui, Dani. A gente que agradece demais a sua presença aqui mais uma vez, trazendo, é claro, conhecimento para a gente a respeito agora desse assunto do nosso Julho Amarelo. Queria que você trouxesse para a gente o que são essas hepatites virais e por que elas são consideradas, de fato, um problema de saúde pública aqui no Brasil e também no mundo. Bom, vamos lá. Existem 5 vírus que têm como sobrenome vírus da hepatite. O A, o B, o C, o D e o E. Falar primeiro do A e do E, porque eles são muito parecidos. Tanto a hepatite A quanto a hepatite E, elas são infecções intestinais. Eu tenho o vírus fazendo uma infecção intestinal, normalmente o paciente vai ter sintomas digestivos, principalmente diarreia, náusea, e eu vou ter uma resposta imunológica contra esses vírus. Tá. E os anticorpos contra esses vírus, esses anticorpos atacam o fígado. Uma vez eliminado esse vírus, eliminado esse anticorpo, acabou, resolveu. Ela se cura sozinha? Elas são autolimitadas, Tá. mas podem se tornar extremamente graves. A hepatite A praticamente não existe no Brasil, mas a hepatite A, inclusive nós estamos vivendo um aumento de casos agora nesse inverno, o que é curioso porque ela é uma doença mais prevalente no verão. Tá. A gente está vendo um aumento de casos principalmente em adultos. E aí o que acontece? Na criança, a hepatite A ela é uma doença extremamente branda, muitas vezes ela passa despercebida. Mas no adulto ela pode ficar extremamente grave, levando inclusive à necessidade de transplante de fígado. Entendi. Que, aliás, é uma das indicações de transplante de fígado, é a hepatite fulminante pelo vírus A. É a melhor indicação que tem, porque se tem um paciente que tem uma doença muito aguda, o fígado dele está muito ruim, mas o resto está bom. Tá. E a gente vê casos muito graves. Na semana retrasada, eu estava com um paciente internado com hepatite A. Os exames chegaram a me deixar muito preocupado, mas felizmente ele evoluiu bem. E não tem tratamento. Tanto hepatite A quanto hepatite E, elas não existe para elas um antiviral. Quando eu entrei na faculdade, existiam só 3 hepatites. A hepatite A, a hepatite B
E a hepatite não A, não B. O vírus da hepatite C foi descrito há muito pouco tempo, há menos de 40 anos. Essas 3 hepatites, a transmissão delas é por via sanguínea. Então, por exemplo, hoje não tem mais, né, compartilhamento de agulhas entre usuários de drogas. Entre usuários de drogas, porque a drogadição injetável praticamente acabou, né? Mas a gente vê compartilhamento de agulhas, transfusão de sangue contaminado, transmissão sexual e transmissão vertical, quer dizer, da mãe para o filho. Qual que é a característica dessas doenças? A hepatite A, a hepatite B, ela pode fazer uma hepatite aguda muito parecida com a A, indistinguível. Só que normalmente menos grave e mais frustra, assim, passa mais rápido. Tá. Hepatite C não costuma fazer fase aguda, direto para a cronificação. A hepatite delta, ela tem uma curiosidade, porque ele não é o vírus da hepatite delta, ele não é um parasita do ser humano. Ele é um parasita do vírus da hepatite B. Olha isso. Então eu só posso ter hepatite delta se eu tiver hepatite B. Tá. E aí eu posso pegar a hepatite delta de 2 maneiras. Eu pego o vírus B e o vírus delta ao mesmo tempo. Tá. E aí eu vou ter o que a gente chama de co-infecção, que normalmente faz uma hepatite crônica mais rápida, de evolução mais rápida para as fases tardias. Ou a pessoa já tem o vírus B e adquire o vírus delta. E aí é uma hepatite aguda fulminante gravíssima, quase sempre fatal. Olha só. Agora, falando do B e do C, que eles fazem uma forma crônica. Eles fazem uma forma crônica que ela é totalmente assintomática, tanto que a grande maioria dos pacientes, a gente faz diagnóstico em banco de sangue. A pessoa está tão bem que foi doar sangue. Olha isso. Doou sangue, é feito o rastreio do banco de sangue para uma série de doenças, inclusive hepatite B e hepatite C. E aí o banco de sangue encaminha para a pessoa para tratamento em serviço de infectologia, normalmente serviço de infectologia ou de hepatologia. E aí, em ambas as doenças, eu posso ter formas com mais atividade viral ou formas sem atividade viral. Eu vou saber disso com outros exames de sangue, eventualmente biópsias do fígado. E se o paciente ele tiver uma alta atividade viral, existe antiviral para essas 2 doenças. Tá. São antivirais diferentes, tá? Alguns antivirais são específicos para o vírus B, que são remédios utilizados no HIV, porque o vírus B e o HIV, eles compartilham determinados mecanismos metabólicos. E tem os antivirais para o vírus C. Em ambos os casos, eu vou tratar quando eu tenho atividade de doença, eu reduzo a atividade de doença dessa pessoa, deixo ela bem, e em alguns casos a pessoa pode até se curar, inclusive. Existe a cura espontânea. No caso da hepatite C, eu não sei falar qual que é a taxa, mas no caso da hepatite B, 6% ao ano. Esse é um dado que eu tenho de quando eu fazia ambulatório de hepatite B no HC de São Paulo. A gente tinha uma taxa de cura de 6% ao ano, cura espontânea, sem fazer nada. Tá. Curou, vida que segue. A pessoa não pode doar mais sangue, mas ela tá curada e não vai ter problema. Qual que é o problema da hepatite viral crônica com muita atividade? A pessoa não tem sintoma. À medida que a pessoa vai envelhecendo, o fígado vai envelhecendo mais depressa e a pessoa vai desenvolver um quadro de cirrose. Essa cirrose, que ela é um pouco diferente da cirrose alcoólica, tá? Quando o patologista ele olha no microscópio o fígado, dá para diferenciar a cirrose por vírus da cirrose alcoólica. E em alguns casos, a pessoa vai desenvolver o câncer de fígado, o carcinoma hepatocelular, que pode vir acompanhado da cirrose ou ser independente da cirrose, pode atingir aí um fígado bom. E isso a gente pode estar falando em quanto tempo? Ou isso Décadas. pode... Ah, tá. Décadas. Não corre o risco disso acontecer de forma muito rápida. Não. Olha, na hepatite A, você pode ter uma evolução para cirrose na fase aguda. E fatalmente esse paciente vai ter que ser transplantado. Na B e na C, nós estamos falando de décadas. A C é um pouco mais rápida do que a B, ela é um pouco mais agressiva. Em compensação, ela é menos contagiosa.
Então, a transmissão, hoje, o que a gente vê de transmissão sexual, a gente vê, então, quando eu tenho um paciente com vírus B, necessariamente eu preciso colher do parceiro ou da parceira. Se é uma mulher, eu preciso colher dos filhos. E se é alguém muito jovem, eu preciso colher da mãe. Então, já aconteceu uma situação no ambulatório de hepatite. Não posso falar, obviamente, sobre o nome da família, mas tenho certeza que é tanta gente que tem gente assistindo a gente aqui hoje. Eles vão se identificar rapidamente. Eu atendi uma paciente que era profissional de saúde, foi doar sangue e estava com hepatite B. 20 e poucos anos, tal, profissional de saúde, mas protocolo a protocolo, chamei a mãe, convoquei a mãe. Veio positivo. Nessas alturas eu tinha colhido do esposo e dos filhos dessa paciente. Mãe veio positiva, convoquei todos os irmãos. Tá. Aqueles que vieram positivo, convoquei cunhados e filhos. E eles começaram a vir no nosso ambulatório no HC, eles começaram a vir de 20, 30 pessoas juntas. Aí o que aconteceu? Um dia numa conversa assim, e aquele irmão da mamãe que morreu de cirrose sem nunca ter bebido na vida? Olha isso, gente. Aí o que eu fiz? Mandei convocar os sobrinhos. Vários casos positivos. Resumo da ópera. Eu mapeei 5 gerações da família em 5 braços. Mais de 190 sorologias colhidas, mais de 90 casos positivos. Olha isso, gente. E isso traz a importância, o quanto essa doença ela é transmitida. Sim. E a importância, é claro, do diagnóstico, porque inclusive o mote dessa campanha é um teste pode mudar tudo. Exatamente, e ele é tratável. E se eu faço um diagnóstico na gestação, por exemplo, eu tenho possibilidade de prevenir a transmissão para o bebê. Quais seriam os riscos, por exemplo, dessa transmissão para o bebê? Quanto mais cedo você tiver contato com o vírus, maior a chance de você cronificar e fazer uma cirrose mais jovem. A gente sabe que a mãe dessa família, se o irmão era positivo, eles receberam de um ancestral comum, ou o pai dela ou a mãe dela. Seguramente da mãe dela, o pai dela também podia ter. Quando essa senhora chegou para mim, ela tinha 60 e poucos anos, ela já tinha um câncer no fígado. Tratou, foi parar na UTI, deu trabalho, mas viveu alguns anos ainda livre da doença. Olha isso, gente. Uma doença extremamente silenciosa. Sim, extremamente silenciosa, imagina, a pessoa foi doar sangue. E quais são os cuidados a partir do diagnóstico para evitar essa transmissão? Preservativo, sempre. Tanto preservativo masculino quanto feminino. Vacinar, para o caso da hepatite B, os comunicantes, a hepatite C não tem vacina. Se o comunicante for negativo, faz a vacina no comunicante. E orienta até essa vacina fazer efeito total, que é com 6 meses, preservativo. Vacinar na casa as crianças, tá? Tem trabalhos... A gente tem muita hepatite B no Extremo Oriente. Ali, China, Sudeste Asiático, Japão. E tem muita hepatite B na Itália. Provavelmente os italianos e os japoneses os migrantes trouxeram para o Brasil esse vírus, muito provavelmente. E nesses lugares onde tem uma prevalência alta, é descrita a transmissão entre crianças sem contato de sangue. E a gente não entende muito bem como essa transmissão. Pode ter Provavelmente, tá jogando um futebol, dá uma canelada, faz um micro machucado. E esse vírus ele é extremamente contagioso. Muito mais contagioso, inclusive, que o HIV. O HIV é menos contagioso que o vírus da hepatite B. A gente diagnostica mais casais discordantes quando eu tenho um soro positivo para o HIV do que quando eu tenho um soro positivo para o vírus B. Então é assim, vacina todas as crianças da casa, as que não pegaram, obviamente, para protegê-las. Hoje, tem uma coisa que tem que falar sobre a hepatite B. A hepatite B é uma doença que vai acabar. Por quê? Porque a vacina dela está no calendário oficial brasileiro. É uma vacina que a primeira dose é feita ainda na maternidade. E ela completa o ciclo com 30 e 180 dias da primeira dose. Você completa um ciclo
que vai te garantir uma imunidade por muito tempo. A gente não sabe se ainda é pela vida toda, mas assim, o que a gente tem agora é uma geração de crianças que está entrando na adolescência, portanto, deve iniciar atividade sexual e já estão blindadas. Já estão blindadas. Olha que bacana a importância, pessoal, da vacinação. Então, as chances dessa doença, por exemplo, ser erradicada aqui do nosso país é enorme. É muito grande. Não sei se a gente consegue erradicar do planeta, porque tem alguns países muito pobres. Mas, com certeza, no Brasil, a gente tem a chance de erradicação, como a gente já erradicou outras doenças com vacina, né? A vacina realmente funciona muito bem, ela é altamente eficiente. A gente recomenda vacinar na infância, faz o controle sorológico da vacina. Se virar profissional da saúde, entrou numa faculdade de medicina, faculdade de enfermagem, fono, físio, e tiver negativado, repete a vacina. A gente recomenda repetir a vacina. É uma vacina barata, tem em qualquer posto de saúde, mas para aquelas pessoas que querem tomar, mas não tem a indicação do SUS, né, é um ciclo de vacinas muito mais barato, por exemplo, que a vacina do herpes zoster, que é caríssima, né? Sim, infelizmente. E que vai entrar no calendário do SUS. É mesmo? É. Qual é a previsão? Não sei, eu fiquei sabendo disso essa semana. Vamos ir atrás dessa informação para você que nos assiste, obviamente. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então, a gente perguntou qual a importância dessa campanha do Julho Amarelo para os nossos seguidores. 48% alternativa mais votada, porque ainda existe muita desinformação. 24% porque tem muita gente que tem hepatite e não sabe. 18% porque a prevenção e vacinação são pouco conhecidas. E 10% diagnóstico precoce salva vidas. O que você acha do nosso resultado aqui da enquete? Extremamente a coerente. Desinformação, A desinformação, infelizmente, ainda sim, é um problema. A maioria dos pacientes que eu recebia no ambulatório de hepatite B, eles não sabiam nem o que era essa doença. Às vezes eles... Nossa, eu tô com hepatite. Aí, antigamente, quando a pessoa tinha hepatite A, uma das recomendações é você cortar a proteína e cortar a gordura da sua dieta. Desculpa, cortar a proteína não, perdão, cortar a gordura da sua dieta. E aí era muito comum uma dieta à base de suspiro, que é proteína com açúcar. É clara de ovo com açúcar. Era muito comum, isso era muito comum. As crianças ficavam comendo suspiro até sarar. Não precisa fazer isso, pode ser uma dieta tranquila, mas suspiro é uma delícia. Exatamente, ainda alegrava as crianças. E aí o que acontece? Eu já recebi alguns pacientes no ambulatório de hepatite B que chegaram, que tinham ouvido em casa que ele tinha que estar em repouso, que ele tinha que só comer proteína com açúcar, que não podia fazer força, que não podia... Gente, você estava dando sangue, você não tem nada. Estava bem. O paciente estava tão bem que estava doando sangue. E a gente orienta basicamente, olha, reduz a ingesta de álcool. O ideal é não ingerir álcool, aliás, mas reduz a ingesta de álcool. Exames de controle, se a pessoa tiver o vírus, porque muitas vezes a pessoa faz diagnóstico já da cura. Ela teve hepatite B e curou. Se a pessoa tiver o vírus, a cada 6 meses repetir uma rotina de exames para verificar quanto de atividade tem esse vírus. Se tiver uma alta atividade, trata. Se tiver baixa atividade, acompanha. Muito bacana, gente. Gostaria demais de agradecer sua presença aqui com a gente mais uma vez, compartilhando todo o conhecimento. Sempre um prazer vir ao seu programa. Queria que você só trouxesse aqui dicas finais para o nosso público com relação a esse Julho Amarelo. Primeiro, fazer diagnóstico. Isso é o mais importante. Ir atrás desse diagnóstico. Hepatite A não cronifica. Mas, se tiver uma hepatite A aguda, tem que ser acompanhado por médico, porque principalmente no adulto ela pode ficar muito grave. Procura um clínico, procura um infectologista, um gastroenterologista. Dentro da gastro tem uma subdivisão que é a hepatologia, cuida só de fígado. Para fazer esse diagnóstico e para fazer esse acompanhamento. Hepatite B e hepatite C tem tratamento. Hepatite delta, portanto, também tem. Hepatite A e hepatite E estarão sozinhas. Hepatite delta a gente não tem aqui no sul. A gente tem no norte da Amazônia
e no Sudoeste Asiático. Mas é um problema, é um problema lá na margem esquerda do Amazonas. Perfeito. Acompanhou as orientações aqui do Dr. Marcelo Neubauer? Caso tenha ficado alguma dúvida, encaminhe através do Instagram marcelo.neubauer, da forma como aparece aqui na sua tela. Consultório também, ele deixa o telefone à sua disposição, 0 operadora 19 997373770. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo. Te desejo uma excelente tarde e a gente volta a se encontrar no próximo Consulta ao Doutor, que acontece sempre de segunda a sexta, às 16 horas. Até mais, gente!